Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui para o sexto ano e hoje a gente vai começar a ver alguns conceitos básicos de geometria, beleza? Então o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de ponto. O que eu posso adiantar para vocês é que não tem exatamente uma definição formal para ponto. Ponto é aquilo que a gente já conhece, então eu posso marcar um pontinho aqui para a gente. Então olha só, ele não possui tamanho. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu pegasse e desse um zoom aqui nesse ponto, tá? Estou dando um zoom. As dimensões do meu ponto, elas não vão aumentar, tudo bem? Eu posso me aproximar o quanto for, mas o ponto ele só está marcando um local no espaço. Aquele local que ele está marcando, por mais que me aproxime, ele não vai aumentar de tamanho. Então é por isso que a gente diz que um ponto ele não possui tamanho, tá? Um ponto marca um local específico. O próximo conceito é o conceito de reta. Quando a gente fala de reta, o que a gente tem que assimilar? Primeiro, que não vai ser nada curva, beleza? Vai seguir realmente uma linha reta. A gente já tem esse conceito predisposto na cabeça. Só que, quando a gente lembrar de reta, a gente tem que lembrar sempre que não tem início e nem tem fim. E essa falta de início e falta de fim é caracterizada por essas setinhas aqui. Tudo bem? Sempre que a gente estiver falando de reta, a gente vai usar uma letra minúscula para representar ela. Então, pode ser R, pode ser T, pode ser V, mas sempre uma letra minúscula. Então, reta não tem início nem tem fim. O outro conceito que a gente tem é o conceito de semi-reta. E aí, semi-reta, ela tem um ponto de início. E aí, sempre que eu estiver falando de um ponto, eu vou usar a letra maiúscula, que é o nosso A aqui, tá bom? Então, reta, letra minúscula. Para falar de um ponto específico, letra maiúscula. Ela tem um início, mas ela não tem um fim. Então, olha aqui nossa setinha indicando que ela não tem fim. Tudo bem? Então, semi-reta é isso. E o próximo conceito é o conceito de segmento de reta. Então, a gente já falou de uma coisa que não tem início nem fim. A gente já falou de uma coisa que tem início, mas não tem fim. O que falta é uma coisa para a gente que tem início, que é no ponto A, e também tem fim, que é o nosso ponto B aqui. Tudo bem? Então, de novo, pontos sempre letra maiúscula. Então, ó, A e B, letra maiúscula. O próximo conceito que a gente tem é o conceito de plano, tudo bem? Então, sempre que eu falar de plano, Guilherme, o que é plano? Plano é como se fosse uma parede imaginária, que ela também não tem fim. Então, ela continua para todos os lados. A gente representa ela por essa letrinha grega aqui. Não é só essa, tá, gente? Pode ser qualquer letra grega. Essa letrinha a gente chama de alfa. Tudo bem? Então, essa letrinha, alfa. A gente tem alfa, beta, gama, tem várias. Ao longo do... conforme a gente for estudando, vocês vão ver as outras aparecendo aí, beleza? E aí, para ficar mais claro o que é plano. Pensa na casa de vocês, tudo bem? A gente tem essa parede aqui. Essa parede aqui para a gente é um plano. Só que vocês têm que imaginar que essa parede ela continua para sempre, tudo bem? Então, ela vai continuar em todas as direções, tá? A outra parede que a gente tem é um outro plano, tudo bem? E esse outro plano também vai continuar sempre, tá? É só para imaginar. E aqui a gente tem o chão da nossa casa. O chão da nossa casa também vai representar um terceiro plano. Então, cada parede aqui para a gente é como se estivesse representando um plano. Mas sempre lembrando que o plano não vai ter fim, beleza? Agora, a gente vai falar de segmentos colineares. Então, o que seriam segmentos colineares? Vamos lá. Eu botei aqui alguns segmentos. A gente tem, por exemplo, o segmento AB, o segmento CD, o segmento DE. Então, gente, olha só. Sempre que eu falar de um segmento, é assim que a gente vai escrever. A gente vai botar as duas extremidades do segmento, por exemplo, CD, e vai botar essa retinha em cima. Tranquilo? Então, CD com a nossa retinha em cima. Show? Então, vamos lá. Eu já até botei aqui para a gente. CD e DE, pois pertencem a T. O que isso quer dizer, Guilherme?
A gente tem aqui o segmento de reta CD. A gente tem aqui o segmento de reta DE. Vocês conseguem ver que eles estão na mesma reta? Sim. Então, eles são colineares? São colineares. Os dois pertencem à nossa reta aqui, T. Tudo bem? O mesmo acontece, por exemplo, na verdade não é o mesmo. A gente tem um outro caso, que é o caso dos segmentos AB e CD. Segmento AB e o segmento CD, eles estão em retas distintas. Então, eles não são colineares. Tudo bem? Então, segmentos colineares são aqueles que estão na mesma reta. Foi exatamente o que eu botei aqui. Eles não são colineares, pois pertencem a retas distintas. Um está na reta S e o outro está na reta T. Tudo bem? Agora, a gente vai falar de retas coplanares. Não tem mistério o que são retas coplanares, retas que estão no mesmo plano. Então, por exemplo, se eu pego e desenho uma linha na parede da minha casa, eu não posso desenhar uma outra linha na outra parede. Eu tenho que desenhar uma outra linha na mesma parede para elas serem coplanares, tá? Então, retas coplanares, retas que estão no mesmo plano. Então, aqui a gente já tem uma outra letrinha grega para representar esse plano. Essa letrinha a gente chama de beta. Tranquilo? Então, a gente já falou do alfa e do beta. O outro conceito que a gente tem é o conceito de posições entre retas. Então, essas duas retas aqui, por exemplo, são retas concorrentes. O que seriam retas concorrentes? São duas retas que estão no mesmo plano e elas se encontram em algum ponto. Aqui, por exemplo, elas se encontram no ponto P. Então, é por isso que elas são retas concorrentes. Então, retas concorrentes, elas têm que se encontrar em algum ponto. Tranquilo? Agora, a gente vai falar dos dois tipos que tem de retas concorrentes. A gente tem retas concorrentes que são perpendiculares. E aí, o que são perpendiculares, Guilherme? É que formam um ângulo de 90 entre elas, tá? Então, sempre que eu tiver um ângulo de 90, vai estar sendo sinalizado por esse símbolo aqui, tá? Então, 90 graus, a gente tem uma reta exatamente na horizontal e uma reta exatamente na vertical, tudo bem? Então, perpendicular é isso. Duas retas que formam entre si um ângulo de 90. Como que a gente vai saber? Uma vai estar exatamente na horizontal e outra vai estar exatamente na vertical. Eles podem gerar essa figura, Guilherme? Podem, mas é só lembrar que esse ângulo entre elas tem que ser de 90 graus, tudo bem? Agora as oblíquas. Gente, se uma é porque forma um ângulo de 90, entre essas aqui é exatamente contrária, ou seja, não forma um ângulo de 90 aqui. Esse ângulo aqui, por exemplo, é um ângulo menor que 90. E o ângulo que a gente tem aqui do lado é um ângulo maior que 90, tá? Então, menor que 90 e aqui maior que 90. Tudo bem? Continuando, agora a gente vai falar do último conceito, que é o conceito de retas paralelas. Então, o que são retas paralelas, Guilherme? São retas que, ao contrário das concorrentes, elas nunca vão se cruzar em ponto nenhum. Então, elas estão no mesmo plano, mas elas nunca vão se cruzar, tudo bem? Então, elas continuam sempre sem ter nenhum ponto em comum entre elas. Show? Então, galera, como que a gente vai construir, por exemplo, retas paralelas no GeoGebra? Então, de novo, vamos lá. Bota aí GeoGebra no computador. Tem um aplicativo no celular também, tá, gente? Então, ó, entro aqui no GeoGebra pelo primeiro link, iniciar. E aí, eu clico aqui onde está esse quadradinho e boto geometria. Beleza? Fazendo isso, eu vou botar dois pontos aqui. Um ponto A e o ponto B. Eu vou selecionar nossa reta e vou colocar, indo do ponto A para o ponto B. Beleza? Feito isso, eu vou botar aqui mais. Depois que eu botar mais, eu vou adicionar um terceiro ponto C. Ok? Adicionei o ponto, cliquei em mais, eu vou clicar agora em reta paralela. Cliquei em reta paralela, eu clico no meu ponto C e clico no meu ponto A. E aí aqui eu já tenho duas retinhas que são paralelas. Beleza? Olha só, na nossa folhinha de papel, como que a gente vai fazer?
eu pego a minha reguinha e faço uma reta. Tranquilo? Depois de fazer minha reta, eu vou pegar agora o meu esquadro. Botei o meu esquadro aqui, eu vou traçar uma reta perpendicular. Eu ando um pouquinho com ele e traço outra reta perpendicular aqui. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter duas retinhas, eu posso chamar de RS, que são paralelas entre si. Beleza? Então, galera, a nossa aula de hoje foi isso, tá bom? Tentem resolver os exercícios. Eu espero vocês na próxima e tchau, tchau, gente. Abraço.